Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe como definir a altura da sua estaca e definir a carga admissível do seu projeto? Hoje eu vou falar sobre 3 metodologias de projeto que é falado no livro do AOC e do Sintra, que fala sobre projeto de fundações profundas, e específico dimensionamento de estacas. E hoje a gente vai falar, e ele começa o livro falando disso, que é o objetivo do projeto é definir principalmente a altura da nossa estaca, a cota que a nossa estaca vai parar, e a carga admissível do projeto, ou seja, com a carga admissível a gente vai conseguir definir quantas estacas tem por pilares e definir todo o parâmetro ali do que o nosso solo resiste, né? Para você que não me conhece, meu nome é José Vitor, eu sou engenheiro civil especialista em projetos de concreto armado e protegido. E nesse canal aqui eu quero trazer muita coisa, muito conteúdo aí sobre engenharia estrutural e trazer o dia a dia de projeto, trazer uns macetes aí. E hoje a gente vai conversar sobre metodologia de projeto. Como eu disse, existem 2 metodologias aliás, existem 3 metodologias para a gente definir esses 2 objetivos que a gente tem aqui, que é tanto a altura quanto a carga admissível do projeto. E no dia a dia, na prática, a gente meio que fica como se fosse um cubo mágico. A gente fica brincando ali com a seção da estaca, com a altura, a profundidade da nossa estaca e a carga admissível ali. A carga admissível, ela vai conversar diretamente com os nossos pilares, porque se a nossa carga admissível é baixa e a gente tem um pilar com a carga muito alta, provavelmente a gente vai ter que ter um bloco com muitas estacas ali para atender aquele pilar. Então é essa brincadeira de brincar com a carga admissível, a profundidade e a seção da nossa estaca. Como eu disse, a gente tem 2 objetivos bem definidos. Se a gente for trazer aqui para a prática, lá no Stack Pro a gente tem uma aba chamada Resultado Geotécnico, onde ele mostra que o resultado pelos métodos semi-empíricos, que é o AOC, Depcor, Quaresma, Teixeira, esse Antunes e Cabral, para te falar a verdade, eu nem utilizo muito, mas a partir dele aqui a gente consegue definir a nossa carga admissível e também consegue definir a profundidade da estaca. Então aqui, se a gente definir uma estaca de 10 metros, por exemplo, a gente vê que foi de 14 para quase 27 toneladas força. Então, a profundidade e a carga admissível, eles ficam ali numa iteração. E assim, o engraçado ver é que essas 3 metodologias de projeto que eu vou trazer aqui para você, eu utilizo elas aqui no meu escritório e no meu dia a dia, e eu nem sabia que elas realmente existiam e que alguém falava sobre essa metodologia. Então, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para você que já faz, entender que faz, né? E se você não faz, começar a fazer, porque realmente faz muita diferença. Então, a primeira metodologia que o AOC traz no livro dele é uma suposição que a gente faz. Então, a gente vai definir o tipo da nossa estaca e o diâmetro da nossa estaca, e a partir disso a gente vai no catálogo do fabricante e vai ver a carga de catálogo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma estaca pré-moldada, que é uma estaca da empresa, esse catálogo da empresa Protendit. E nele ele traz várias dimensões, várias formas aqui de estacas pré-moldadas. E aqui ele traz a carga de catálogo mesmo. Então aqui ele fala a compressão admissível que a gente tem em cada estaca. Então, se por exemplo, a gente fosse usar uma dimensão de seção de 15 por 15, se fosse, a gente teria aqui uma compressão admissível de 24 toneladas força, 240 kN, né? E assim sucessivamente. Então a gente pegaria esse valor essa carga de catálogo e a gente assumiria que essa fosse a nossa carga de projeto, a nossa carga admissível, né? E aí, a partir disso, a partir daqueles métodos empíricos que eu mostrei lá no Stack Pro, então a gente vai definir a carga de catálogo e vai encontrar um comprimento X ali para a nossa estaca. Esse método que ele parece bobo, mas ele não é, porque ele extrai o máximo da nossa estaca. Então, se realmente a nossa carga for realmente aquela admissível, o limite for a carga de catálogo, a gente vai estar trabalhando ali no máximo que aquela carga resiste, então vai ser interessante a gente usar esse método. A gente sabe que na vida real, muitas das vezes, é o solo ali que tem uma carga admissível menor do que a carga de catálogo, então ela seria ali a limitante da nossa metodologia, né? Então a primeira metodologia, só fazer um breve resumo aqui, a primeira metodologia,
a gente vai pegar aqui uma carga e a partir dela a gente vai encontrar o comprimento da nossa estaca, né? A gente vai colocar aqui a carga de catálogo é igual à carga admissível. Aqui a gente pode adotar coeficiente de segurança, mas não entra ao caso aqui. Então, a segunda metodologia que eu quero trazer para vocês, e é a que a gente acaba mais utilizando na vida real, né, seriam as limitações de projeto, ou seja, limitações por equipamento, por nível d'água. Então, eu vou te dar um exemplo aqui da minha cidade. Há um tempo atrás, a gente não tinha máquina de hélice contínua aqui na cidade. As máquinas que vinham eram máquinas para obras maiores, então essas obras tinham um custo maior, né? Então, essas empresas vinham de fora e executavam essa parte de fundação. Então, a gente, como projetista aí de construções menores, de casas de alto padrão, muitas das vezes a gente tinha que se virar nos 30 ali para fazer com que o projeto desse certo com estaca escavada, com pré-moldada, para evitar que fosse utilizada a hélice contínua. Agora já não é mais uma limitação, porque tem empresa aqui que faz a locação da máquina, então facilitou demais, e aqui entra essa questão da limitação. Outra limitação que eu comentei também é o nível d'água. Então, por exemplo, a gente pega um ensaio de sondagem lá que tenha 3 metros, tenha nível d'água. Então, isso se torna uma limitação para a gente. Então, a partir dessas limitações que a gente tem, a gente vai definir o comprimento da nossa estaca. Então, por exemplo, aqui só tem máquina de estaca escavada que executa até 5 metros. Tem estaca escavada que executa até 7 metros. Então, logo o nosso comprimento seria até 7 metros e a gente teria que trabalhar dentro desses 7 metros ou procurar uma outra solução dentro das estacas, né? Tem uma planilhinha que eu gosto bastante de utilizar, que é uma planilhinha que você escolhe quais as características da sua obra. Então, por exemplo, aqui tem ocorrência de camadas moles a profundidades inferiores a 3 metros. Ocorrência de lençol freático com nível d'água acima da cota de apoio. Então, você vai marcando as características da sua obra de acordo com a grandeza das cargas que a gente tem. Então, os projetos que eu trabalho aqui hoje, eles ficam em média de 50 a 100 toneladas forças por pilar. Então, eu venho aqui e marco essa opção igual eu marquei aqui. A cota de apoio da nossa fundação, ela tende a sempre ser menor do que 20 metros, né? E aqui, à medida com que você vai marcando as situações, então, por exemplo, matacões acima da cota de apoio. Você marca, já sobra somente estaca injetada. A gente tem aqui uma camada muito mole, permeável, saturada, acima da cota de apoio. Marquei, ela já desmarcou a estaca Strauss. Então, a partir das intercorrências que a gente tem, as limitações que a gente tem, essa planilha ela define para a gente qual seria o melhor tipo de estaca para a gente trabalhar. E aí entraria também a questão do equipamento, conhecer os equipamentos que tem na sua cidade, ligar nas empresas, grupo de network com outros engenheiros para saber dessas informações. Então aqui, a gente, na segunda metodologia, a gente vai trabalhar com... Segunda metodologia, a gente vai trabalhar aqui com as limitações, seja de equipamento e seja de nível d'água. Você vai trabalhar de acordo com as suas limitações que você tem na sua obra. A terceira metodologia também entra como uma limitação, mas é uma limitação que eu vou te falar que eu não utilizava nos meus projetos por não conhecer, mas agora depois de ler o livro eu vou começar a introduzir isso nos meus projetos, que é uma tabela que o Aoki traz no livro dele, onde ele traz a limitação de fundações, de equipamentos de execução por SPT. Então, é essa tabela aqui que tem no projeto, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ficar melhor para vocês, onde ele traz essa tabela 2.7, que são os valores limites de número de SPT para a parada de estacas, ou seja, vamos supor que a gente está trabalhando aqui com a hélice contínua. A hélice contínua está falando que o limite de parada dela é entre 20 e 45 de SPT. Então, se a gente está dentro dessa faixa entre 20 e 45, já é um ponto bom para a gente parar nossa estaca e tentar definir
o comprimento e definir as cargas a partir desse comprimento dessa parada. Então, uma coisa que ele fala também no livro, ele traz que esses limites aqui, eles podem ser mudados de acordo com quem vai executar a fundação. Então, cada máquina tem os seus limites e isso pode ser relacionado com o número de SPT. Então, basicamente, a gente vai olhar no projeto, definir a parada para o equipamento e aí a gente vai, a partir dessa parada, definir o comprimento da estaca. Aí, a partir desse comprimento da estaca, a gente calcula a capacidade da carga da estaca pelos aqueles métodos que eu já falei, AOC, Decor, Quaresma, e aí sim a gente vai definir aqueles objetivos do nosso projeto. Então, o terceiro método, deixa eu só tirar um pouco o zoom, aqui no nosso terceiro método, a gente coloca como tabela, onde define a parada. Então, esses são os 3 métodos que o AOC traz no livro dele. Então, ele define a carga de catálogo como a carga admissível e a partir disso encontra o comprimento. O segundo método, ele trabalha de acordo com as limitações, então, os equipamentos, nível da água. E a terceira metodologia ele traz como a tabela do livro lá com as paradas de SPT de acordo com cada tipo de fundação de estaca profunda. Tem alguns empecilhos que, se a gente for parar, a gente vai começar a ver que meio que esses métodos eles vão se entrelaçando, que eles vão se encontrando. Então, por exemplo, quando a gente utilizar o primeiro método, pode acontecer igual eu tinha falado, de que o comprimento da estaca ela seja maior do que o equipamento que vai executar. Então, a gente sai do primeiro método e vai para o segundo. E pode acontecer também de no primeiro método, a gente descobrir que aquela capacidade de carga do nosso solo, ela é limitante em relação à carga do catálogo. Então, você vai vendo que os métodos, querendo ou não, eles vão se relacionando e para chegar no resultado, que é aqueles 2 objetivos que eu tinha falado lá em cima. Definir a altura da estaca e definir também a capacidade de carga admissível ali da nossa estaca. Então, se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado aí um vídeo mais teórico, né? Que a gente fala sobre metodologias. Eu gosto muito desse assunto de metodologias, porque, querendo ou não, quando você tem uma metodologia definida, sempre vou fazer dessa forma, você acaba que você começa a olhar sempre da mesma forma para o problema. Então, por exemplo, se a gente define só por altura, o equipamento só vai até 5 metros. Será que sempre vai ser interessante eu trabalhar com estaca escavada? Será que talvez não é interessante trabalhar com uma estaca do tipo Frank, sei lá, hélice contínua? Então, você trabalhando com os 3 métodos, você vai tanto passar pela carga de catálogo, que é muito importante, a gente vai passar também pelas limitações, e também entra na limitação por equipamento do SPT, que é aquela tabela que o AOC trouxe no vídeo dele, no livro dele, né? Se você tiver gostado desse tipo de vídeo aí, parafraseando livros, trazendo métodos que estão nos livros para vídeos aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários, fala, Zé Vitor, gostei. Se você tiver dúvida, deixa aí também que a gente troca uma ideia sobre, se eu conseguir resolver, né? E não se esquece de mandar para o seu amigo aí que está tentando calcular fundações, manda para ele que a gente vai tentando ajudar aí na medida do possível. Então, valeu, tamo junto e até a próxima.